mês para viver humildemente é o tema de hoje. Nós falamos semana passada, já disse, semana passada nós falamos, o nosso tema semana passada foi um mês para viver apaixonadamente. É isso, né? Um mês para viver apaixonadamente. Eu falei semana passada, e vou reforçar aqui, nós não estamos dizendo que é para viver dessa forma só esse mês. Ou que nós só temos esse mês para viver dessa forma. Né? Ah, pastor, só tem esse mês, então quer dizer que em agosto eu... Não. E não é para você também viver... dia 1º de agosto você olhar para o marido, para a mulher, para os filhos e dizer assim, já acabou o mês, agora é guerra. Né? Não é isso. Um mês para viver é o despertamento daquilo que nós precisamos começar a viver. Nós usamos aqui o Salmo 90, 12, né, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu falei semana passada que a oração de Davi não é que Deus estava pedindo, Davi não estava pedindo para Deus, ensina-me a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ensina-nos a contar os nossos dias significa ensina-nos a viver da forma correta, a viver como o Senhor espera, como o Senhor deseja que vivamos a vida. Então é isso. Quando nós lemos Salmo 90, 12, é isso. Então, semana passada nós falamos, claro que não dá para esgotar o tema, né? Não existe uma forma de nós esgotarmos um tema tão importante como esse. Né? Não tem como nós ficarmos a vida inteira só falando sobre isso. E eu também não quero dizer com esses 4 domingos de julho, dizer que é isso. Isso aqui pronto, basta. Não, é só um despertamento. Ajuda-nos, ensina-nos um mês para viver apaixonadamente. Um mês para viver com intensidade. Né? A paixão que nós falamos semana passada é a intensidade, é a prática. É sermos intensos naquilo que nós fazemos. Então, nosso tema de hoje é um mês para viver humildemente. E eu queria compartilhar com vocês, ou melhor, eu queria começar com uma pergunta, né? Talvez a pergunta que nós precisamos responder é o que significa, afinal, viver humildemente? O que significa viver humildemente? E aí nós vamos olhar para o texto bíblico, para a palavra de Deus, que é a base, o livro de Filipenses, lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós inclusive citamos um versículo desse capítulo na semana passada. Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao versículo 8. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. Diz o seguinte, capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 3. Não sejam egoístas. Meu Deus do céu, já tomamos um murro. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. O texto continua. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Bom, para nós responder a pergunta o que significa viver humildemente, Paulo está nos apresentando nada mais, nada menos do que o maior exemplo da humanidade. Eu sei que às vezes a gente olha para as pessoas, né? A gente vê às vezes algumas pessoas com algumas atitudes e a gente olha e fala, nossa, como fulano é humilde, né? O maior exemplo de humildade está em Cristo Jesus. E o que é importante nesse texto de Paulo aos Filipenses é que Paulo não está apenas explicando o que é humildade. Ele não está ensinando o que é humildade. Ele está apontando para o maior exemplo de todos. O maior exemplo de humildade que a humanidade já viu. O próprio Jesus. Ou seja,
O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês precisam entender que viver humildemente nada mais, nada menos do que viver como Jesus. Então aqui nós poderíamos pôr um ponto final. Se nós não vivemos como Jesus, nós não estamos sendo humildes. Ele é o nosso maior exemplo. Você vai ver ali no texto que nós lemos, daqui a pouco a gente vai voltar nele, que Paulo não está ensinando a ser. Ele está dizendo, olhem para ele. Sejam como ele. Imitem a conduta dele. Vivam como ele. Pronto. Aqui a gente já responde a pergunta sobre o que é viver humildemente. E eu trouxe uma frase de C.S. Lewis, um dos escritores mais influentes do século XX. Volta lá no segundo slide lá. Olha o que ele diz. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Olha que interessante essa frase. Olha que interessante. C.S. Lewis vai definir esse conceito de humildade com essa frase que vai muito de acordo com o que Paulo está escrevendo aos Filipenses. A frase é o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo. Não é se fazer de coitadinho. Humildade não é isso. Humildade não é se desvalorizar. Humildade não é dizer, eu sou assim, como eu sou humilde, porque olha como é que eu me visto, olha como eu sou humilde. Não, humildade não é isso. A frase de C.S. Lewis vai de acordo e de encontro com o que Paulo está dizendo. Humildade não é pensar menos de si mesmo, não é ter uma imagem negativa de si, não é deixar de reconhecer o próprio valor. Não é deixar de reconhecer o próprio valor. Humildade é deixar de ser ou deixar de fazer de si mesmo o centro da vida. Sabe aquela história da última bolacha do pacote? Né? É isso. Então, humildade não é pensar, não é se desvalorizar. Não olhar para si mesmo e dizer, eu não presto para nada. Como eu sou um coitado. Sabe esse conceito do mimimi, né? Do vitimismo, né? Isso não é humildade. Humildade não está caracterizada na roupa que eu visto. Humildade não está na falta do conhecimento, talvez intelectual. Nossa, como fulano é humilde, né? Não sabe nem ler. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque essa pessoa não sabe ler, ela não tem estudo, mas é mais arrogante do que... Ela não aceita um ensino, ela não aceita uma correção, ela não aceita um direcionamento, ela não aceita nada. Então não é isso. O que a frase de C.S. Lewis vai dizer é extraordinária. Não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. Porque nós vivemos uma cultura onde faça o que te faz feliz. Nós vivemos uma cultura, eu tenho que fazer o que vai me agradar. A gente vem para a igreja, se torna um cristão, mas não, isso aqui não me agrada. Eu quero fazer o que me agrada. Então nós vivemos uma cultura onde o importante é seja feliz, independente do jeito que você viva, do jeito que você quiser. O importante é você ser feliz. E isso é colocar você no centro. Quando a gente olha para o núcleo familiar, é exatamente isso. Quando nós percebemos isso no núcleo familiar, nós estamos vendo exatamente o contrário da humildade. Nós estamos vendo exatamente o contrário. Então, preste atenção. A gente chega à conclusão com o que Paulo escreveu a respeito de Jesus, e nós vamos voltar lá. E com a frase que C.S. Lewis está dizendo, que humildade é deixar de fazer de si mesmo o centro da vida. Biblicamente falando, humildade é colocar Deus acima de todas as coisas. Humildade é colocar Deus em primeiro lugar. E preste atenção, todos os mandamentos, Jesus resumiu em apenas 2. Ele disse, ame a Deus e ame ao próximo.
Ele não disse ame a Deus, ame você. Ele não disse ame você, ame a Deus. Ele disse ame a Deus, ame o próximo. Então, quando nós estamos biblicamente falando, humildade é colocar Deus em primeiro lugar e por amor, quando a gente fala por amor, a gente está matando a raiz, essa raiz tão maligna da humanidade que é o egoísmo, o egocentrismo, que é o orgulho. Então, quando eu amo a Deus por amor a Deus, eu levo em consideração as necessidades do outro acima das minhas necessidades. Eu coloco a necessidade do outro à frente das minhas. Dentro de um contexto familiar, deixa eu te dizer o seguinte, dentro de um contexto familiar é impossível viver quando cada pessoa vive para si mesma. É impossível. É impossível viver dentro do contexto familiar onde cada um está em busca do seu próprio interesse. Onde cada um vive para si mesmo e não para o outro. Ele vive para si. Tudo tem que girar em torno dele, dos seus anseios, das suas vontades, das suas necessidades. Quando nós olhamos para o contexto familiar e isso está acontecendo, nós estamos olhando para uma família que está à beira de um colapso. Nós estamos olhando para uma família que está sustentada por qualquer coisa, menos por esse valor tão importante que Deus deixou, que é a humildade. Então, humildade não é pensar menos de si, não é desfazer, não é não ver valor em você. Humildade não é quando alguém chega e te elogia por algo que você fez, por um valor que você demonstra, você diz, não, imagina, eu não. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Porque não tem nada demais alguém reconhecer teu valor. Não tem nada demais alguém reconhecer algo bom que você fez, um valor que você demonstrou. E não tem nada demais você dizer obrigado. Você inspira pessoas. Você inspira pessoas. Nossa, que bacana isso que você fez. Ai, não, imagina. Não, que bom que você olhou e viu que eu fiz algo bacana. Você está inspirando. Então, humildade não é pensar menos de si mesmo. Não é pensar só em você mesmo. Humildade é pensar menos em. Humildade é quando eu paro de pensar só em mim, tudo meu, tudo é meu. Tudo é para mim. Vem a mim. Eu quero. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser na minha hora. Tem que ser da minha. Tem tudo em mim, tudo para mim. Os olhos do mundo tem que estar voltado para mim. Mas quando é hora de eu olhar para o outro, quando é hora de eu ceder, no contexto familiar, onde só um sempre reconhece precisa reconhecer erros e sempre tem que estar disposto a pedir perdão, preste atenção, só pela misericórdia uma família dessa vai se sustentar. Porque quem não é capaz de buscar a reconciliação é porque ainda não aprendeu o conceito da humildade. Jesus vai ensinar algo extraordinário. Ele vai dizer, olha, se você for levar a tua oferta no altar e o teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai lá primeiro, se reconcilia com ele, depois você vem e faz a sua oferta. Jesus não disse se você tem alguma coisa com o seu irmão, é se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Na lógica humana, se alguém tem alguma coisa contra mim, é ele que vem me falar. Mas na lógica cristã, na ótica de Cristo, não. Na ótica de Cristo não importa quem. Na ótica de Cristo não importa quem, o que importa é a atitude. A atitude de Cristo foi qual? Ele esperou a humanidade pedir perdão para morrer pela humanidade? Não, ele morreu pela humanidade. E tem gente que vai morrer, vai passar por essa vida e vai morrer sem reconhecer o sacrifício de Jesus. Você consegue entender o que é, como esse princípio de humildade é um valor extraordinário? Mais uma vez. Nós temos que parar, como disse C.S. Lewis, parar de pensar menos de nós, parar de pensar menos
de nós mesmos. Não, é em nós. E começar a pensar no outro. Quando eu olho por esse prisma, eu começo a entender que não é talvez porque o outro merece, não é porque o outro foi bacana, não é porque o outro buscou, não é porque o outro errou, ou porque o outro fez, não. É porque eu carrego isso como um exemplo de Cristo para a minha vida. O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus ficaria de braço cruzado, dizendo, enquanto não vier conversar comigo, eu não converso? Se não vier pedir perdão, eu não perdoo. Nós estamos olhando para uma família que está fadada ao fracasso. Se a humildade não é um valor que sustenta essa casa. Mais uma vez, humildade não tem a ver com posses. Humildade não tem a ver com condição social. Humildade não tem a ver com essas coisas. Para ficar bem claro, humildade é colocar Deus em primeiro lugar. E por amor a Deus, levar em consideração o outro. Levar em consideração o próximo. Levar em consideração a necessidade dos outros acima das minhas. Ah, mas eu tenho necessidade. Ah, mas as minhas necessidades, esse é o problema. É quando nós olhamos somente para nós mesmos. Então presta atenção, um mês para viver humildemente é mais do que um mandamento. Preste atenção, é um modo de vida. Quando eu saio da igreja dizendo, eu preciso viver dentro do contexto familiar, em primeiro lugar, que é o nosso principal campo. É o nosso principal campo. Eu cresci na igreja ouvindo meu pastor dizer, uma família estruturada, sociedade estruturada. Por que você acha que o inimigo trabalha para destruir famílias? E depois, qual é a outra base que ele luta para destruir? A igreja. Porque na ótica de Cristo, a igreja é uma família. É só a gente que não vê isso. Mas na ótica de Cristo, a igreja é uma família. Você consegue entender isso? É o foco principal. É o foco principal. Porque se nós tivermos uma família desestruturada, filhos crescendo dentro de um contexto de arrogância, filhos crescendo dentro de um contexto de orgulho, de egocentrismo, onde cada um está pelejando pelos seus interesses, olhando só para si mesmo. Nunca ninguém dando o braço a torcer, nunca ninguém sendo capaz de reunir a família e dizer, vamos resolver esse negócio aqui? E vamos decidir a partir de hoje viver a nossa vida de uma outra forma. Qual você acha que vai ser, como nós esperamos que seja a família desses filhos? Como nós esperamos que sejam as próximas gerações? É isso que nós precisamos entender. Então, viver humildemente é um modo de vida. É escolher viver assim. É dizer, nós temos e nós vamos, e vai partir de mim. Vai partir de mim. Viver, primeiro, apaixonadamente. Viver intensamente o meu relacionamento familiar. E aí aplicando os valores que a gente falou semana passada. E é sair daqui dizendo, é isso que eu preciso. Como família, eu vou fazer o que tiver que fazer para que a minha família viva humildemente. Para que na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, no nosso contexto familiar, a coisa principal, a coisa entre aspas, a coisa principal seja amar a Deus em primeiro lugar. Se a coisa principal é em primeiro lugar. Se amar a Deus em primeiro lugar. E depois transformar dentro de casa. Estruturar a nossa família com um olhar para o próximo. Com um olhar para o outro. Não para mim mesmo. Então, se nós partimos disso, meus irmãos, nós vamos ter condições de ter uma família abençoada e estruturada. Amém? Então Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo.
Jesus é o exemplo perfeito. E aí eu quero te mostrar 3 lições que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, vai lá, Arthur. Pode ir. Primeiro, a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Entenda isso. A humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Irmão, presta atenção. Eu preciso que você entenda isso. Presta atenção. É mais importante, quando nós estamos falando de família. No contexto familiar, é mais importante preservar o relacionamento do que ganhar uma discussão. Entenda isso. Às vezes o que nós encontramos dentro do núcleo familiar é: quero ver quem vai ganhar esse bate-boca aqui. Quero ver quem vai ganhar essa discussão. Lá em casa, quem fala mais alto. Eu não dou o braço a torcer. Isso, deixa eu te dizer uma novidade. Deixa eu te contar uma nova aqui. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Porque a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Porque o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para o próximo é diferente. Nós tiramos o olhar de nós, não é você tem que fazer para me agradar. Você tem que fazer para me fazer feliz. Você tem que fazer para que eu me sinta bem. Não, a humildade não está focada em mim. A humildade não me permite ficar olhando para mim. A humildade me permite olhar ou me força a olhar para o outro. Por isso a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Entenda uma coisa, dentro de uma família, lutar para provar que está certo nunca será mais importante do que manter a família unida. Entenda isso, leve esse princípio com você. Leve esse princípio com você. Não é isso. Dentro de uma família, lutar, começa a discussão para ver quem está certo. Quem ficar com a última palavra ganha. Muitas vezes ganha a discussão e perde o relacionamento. Muitas vezes ganha no argumento e perde no relacionamento. Porque em toda batalha, sempre sobrará feridos. Sempre. E quantas vezes nós estamos vendo famílias totalmente destruídas emocionalmente. Os relacionamentos todos destruídos. Você vê filhos chegando aos 18 anos e se revoltando com os pais. Não, eles não se revoltaram com 18 anos. Foi um acúmulo de tudo aquilo que eles viveram. E eu não estou dizendo que isso é certo. Mas tem filhos dizendo: a hora que eu crescer. Ele aguenta calado. Os pais não conversam. Os pais não são amigos. Os pais não se relacionam. E entenda aqui, eu não tô dizendo que é certo, que é errado, que o filho aí, não estou dizendo isso. Talvez os mais antigos digam o que eu já cansei de dizer. Eu cresci assim. E olha como é que eu estou. Estou bem, não morri. Eu sei. A maioria de nós aqui cresceu assim, né? Minha mãe era boa de mira. Não adiantava correr não, que a pedrada acertava. Né? Então não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é sobre o que nós estamos vendo hoje. E graças a Deus que a maioria, essas gerações antigas não tinham esse pensamento. Mas as gerações mudam. A gente olha para os filhos e diz: comigo não foi assim. A geração é diferente. Infelizmente. Se você falar para ele o que é um toca-fita, ele não sabe o que é um toca-fita. Ele não sabe o que é um CD. Eu lembro a primeira vez que nós compramos CD. Os meninos lá da igreja, em Três Lagoas, terminou de tocar, o rapaz foi lá e virou o CD.
Porque ele achava que tinha lado B igual os toca-disco, né? O disco antigamente, né? Lado A, lado B. Entenda isso, meu irmão, presta atenção. Dentro de uma família, lutar para provar que está certo nunca será mais importante do que manter a família unida. Isso não significa que nós temos que evitar conversas difíceis. Ah, pastor, então quer dizer que tem que deixar fazer o que quer? Eu falei isso? Não. Tem conversa que é dura. Tem conversa que é difícil. De pais para filhos, entre os cônjuges, entre marido e mulher, tem conversa que é difícil, tem conversa que é dura. E não adianta a gente evitar, não. Não adianta. Essas conversas não podem ser evitadas. Nós teremos que ter conversas difíceis, sim, dentro do nosso lar. Então, a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Não significa que nós vamos ignorar problemas. Não significa que nós não vamos ter conversas difíceis, mas significa que nós vamos ter a força para defender o que importa, o que é correto, mas com o coração de Cristo. É com o coração de Cristo. Tem assunto, tem conversa que é difícil demais, que se Deus não tiver no negócio, irmão, a casa vai cair. Então entenda isso. Quando eu falo que a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas, é o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: nada façais por ambição egoísta. Não sejam egoístas. Tratem bem as pessoas, ele está dizendo. Não se preocupem com os seus próprios interesses, mas se preocupe com os interesses alheios. E como que a gente se preocupa com o interesse alheio? Como que a gente lida com as questões difíceis? Quando que a gente tem essa condição, essa capacidade de conversar, de tocar em áreas complicadas, delicadas do relacionamento familiar? Se nós não tivermos o coração de Cristo, vai ser só ferida, vai ser só mágoa, vai ser só... Pode esperar que ao final vai sair todo mundo arrebentado. Vai sair todo mundo esgotado. Vai sair todo mundo pensando: a única solução que nós temos a partir de agora é cada um ir para o seu lado. Mas quando nós buscamos o coração de Deus, quando nós pedimos: Senhor, nos ajude, me ajude a lidar com essa situação. A minha vontade é pegar no pescoço e torcer. A minha vontade, Senhor, é... Mas eu sei que essa não é a tua vontade. Então me ajude a tocar nessa área difícil. Me ajude a conversar sobre esse assunto delicado. Nos ajude a resolver esse problema. Então, se houve desentendimento, que tal, antes de tentar resolver, é chamar todo mundo, é chamar quem está envolvido no problema e dizer: vamos orar antes de conversar. Porque se nós conversarmos antes de orar, vai dar ruim. E ali então se ora e se pede o coração de Deus. Sabe o que vai acontecer? Às vezes talvez nem precise da conversa, porque a própria oração já vai constranger. A própria presença de Deus entronizada no meio daquele relacionamento já vai alinhar o coração da família. Por isso a humildade transforma. Se não tiver humildade, é só arrogância. É um querendo pisar em cima do outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo ter mais razão do que o outro. Quando você olha para Jesus, quando ele via a injustiça, ele não ficava quieto. Ele também se opunha à justiça. Ele também falava. Ele também confrontava a injustiça. Mas você nunca vai vê-lo fazendo com arrogância. Sempre você vai vê-lo fazendo com humildade. Focado na vontade de Deus. Então, primeira coisa, a humildade transforma a maneira como tratamos as pessoas. Eu sempre digo, trate bem sua família. Não é trate mal os outros, mas muitas das vezes nós tratamos melhor os de fora do que tratamos os de dentro. E essa é uma verdade, não é uma suposição, é uma realidade. Conta-se a história de um filho que chegou para o pastor um dia e falou: pastor,
dá para eu e minha família morar aqui na igreja? E o pastor disse, como assim? Criança? Como assim? Ele falou, dá para nós morar aqui na igreja? Ele falou, mas por que você está pedindo isso? Ele falou, porque aqui meu pai é tão bonzinho, mas quando chega em casa, aqui ele abraça todo mundo. Em casa ele nunca me deu um abraço. Aqui ele conversa com todo mundo, em casa é um silêncio total. Ele falou, não dá para morar aqui na igreja, não? O que é mais importante, irmãos? Não é destratar os outros. Não é destratar os outros, não é sobre destratar os outros, mas é saber tratar os de casa. Para que o que acontece ali se reflita lá fora. Então, quando a humildade não é tratar com arrogância, entenda isso, a tua família não é um campo de guerra. Não é. Não transforme a tua família, a tua casa nesse padrão de discussão, de quem é bom de argumento, e quem fala mais alto e o último que fica com a... Não, calma os ânimos aí. E isso é tentar resolver de uma maneira egoísta. Eu quero ser melhor. Eu que mando. Alguém já disse que quando a gente usa esse argumento de eu que mando é porque a gente já perdeu a autoridade. Quando a gente precisa reafirmar alguma coisa, é porque o negócio está ruim mesmo. Ah, pastor, mas se eu for humilde, vão pisar em mim. Meus filhos você não conhece. Você está enganado. Você está enganado. Humildade não tem a ver com... como é que é? Permissão. Humildade não tem a ver com permissão. Acabei de falar aqui, vai ter momentos que você vai ter que tratar de assuntos difíceis. Mas quando você trata os assuntos difíceis com o coração de Deus, você alinha e ajusta o que precisa ser ajustado. Segundo, a humildade transforma as nossas prioridades. É a humildade que nos impede de vivermos presos apenas aos nossos próprios interesses. É a humildade que nos ensina a perceber e valorizar a necessidade das pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Preste atenção. A necessidade da família não é só comida e bebida. A necessidade da família é emocional, é espiritual. Quando nós não construímos isso no conceito, no contexto familiar, entenda, a família, as pessoas vão procurar em outro lugar. Porque há uma necessidade no coração do ser humano. Há uma necessidade no coração do ser humano. Nós precisamos entender isso. É a humildade transforma as prioridades. Qual é a necessidade dos filhos? Não é só de comida, bebida. Eu trabalho para te sustentar, é mais do que isso. É mais do que isso. É o abraço, é uma boa conversa, é tirar as dúvidas dos filhos, é dizer com quem você anda. Quem são os teus amigos? O que você tem aprendido? É observar o comportamento deles. Você olhar e dizer, peraí meu filho, você não era assim. Você não tinha esse comportamento. O que está acontecendo? Por que você está com esse comportamento agora? Por que você está desse jeito? Por que você está agindo assim? É quando você começa a fazer isso. Você está colocando prioridades. Você está dizendo para o seu filho, para os seus filhos, ei, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com o teu futuro. Eu estou preocupado com o comportamento que você está demonstrando. Você está me dizendo com esse comportamento que as coisas não estão indo bem. Entenda isso. A humildade transforma as nossas prioridades. Sabe, eu sei, nós temos um anseio pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelas nossas realizações e tudo bem.
mas não podemos abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Ou nós aprendemos a levar tudo no mesmo nível, ou então nós paramos com algo e dizemos, isso aqui é minha prioridade. Mas saiba que sempre aquilo para o qual você não der prioridade, a tendência é que aquilo enfraqueça na tua vida. Entenda isso, meu irmão. Isso aqui é importante. Uma família começa a mudar quando cada membro deixa de perguntar apenas o que eu quero e passa a perguntar do que a minha família precisa. O que a minha família precisa? Qual é o tipo de palavra? Qual é o tipo de afirmação? Qual é o tipo enfim, de sentimento, de relacionamento? O que está faltando? Irmãos, olha, eu sei. 25 anos que eu acompanho famílias, 25 anos que eu aconselho pessoas, eu sei. Pastor, eu faço tudo e mesmo assim eles não fazem nada. Não é sobre buscar reconhecimento. É sobre cumprir o seu papel. O texto de Paulo vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, ele não quis se apegar a isso. Ou seja, ele não estava fazendo algo em busca do reconhecimento, ele estava fazendo algo que ele sabia que aquilo era o certo, era o correto. Você consegue entender? É isso. Pastor, eu faço, ninguém me reconhece lá em casa, continue fazendo. Porque você não faz para buscar o reconhecimento. Você faz porque o teu coração é um coração de Cristo. Você tem o coração de Jesus. E o coração de Jesus é servir. O coração de Jesus é viver em humildade. O coração de Jesus é focar no outro, é focar no próximo. É fazer sem esperar a recompensa. Jesus Jesus morreu pelo mundo, morreu pelas pessoas, é verdade, para a salvação da humanidade. Embora sabendo que nem todos reconheceriam. Ele não disse para Deus, Deus, eu não vou. Porque tem muita gente que não vai reconhecer o meu sacrifício. Ele disse que seja, ele não disse, né? Mas na ideia é que seja por um. E se um responder ao meu sacrifício, já valeu a pena. Talvez a tua resposta, a tua recompensa, a recompensa do teu investimento na tua família não venha hoje, não venha amanhã. Mas em algum momento ela vai vir. Talvez quando os teus filhos já forem pais. O que não pode, Paulo vai dizer aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Segundo, a humildade transforma as nossas prioridades. E por fim, a humildade, vai lá, Arthur, a humildade sempre envolve renúncias. Jesus não apenas ensinou sobre humildade, ele viveu a humildade. Ele viveu a humildade. E a maior prova de que ele viveu a humildade, mais uma vez, foi que ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele renunciou à sua glória. Ele abriu mão da sua glória por um momento para vir ao mundo. Para, como homem, sofrer, ser humilhado. Para padecer na mão de homens. Para esvaziar-se, como diz o texto que nós lemos. Para esvaziar-se, para viver em humildade. E mais uma vez, viver em humildade, está aqui, está claro. A prioridade de Jesus não era ele mesmo, era a humanidade, eram as pessoas. Então a humildade
transforma as nossas prioridades. A humildade transforma o jeito como tratamos as pessoas. Jesus olhava para os pecadores, para aqueles que a sociedade rejeitava e dizia: deixa vir a mim, pode vir. Ele não foi na onda das pessoas, ele não foi na onda da sociedade, do seu tempo, e disse: realmente, quando o povo levou uma mulher pega em adultério, na presença de Jesus, o povo tudo com pedra na mão para apedrejar a mulher, Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos aqueles homens largaram suas pedras e foram embora. Jesus tinha um olhar diferente. Eles estavam olhando e dizendo: essa mulher nos ofendeu. Ofendeu a nossa religião. Ofendeu os mandamentos de Deus. Onde já se viu fazer coisa errada? Onde já se viu? Vamos apedrejar. E Jesus trata diferente. Jesus não aceitou o erro dela. Tanto que depois ele disse para ela: olha, os teus acusadores foram embora. Não ficou nenhum aqui para te acusar e nem eu te condeno. Ele disse: vai e continue pecando. Não, ele disse: vai e não peques mais. A humildade sempre envolve renúncias. A motivação de Jesus nunca foi o reconhecimento, mas uma renúncia com propósito. Mais uma vez, eu faço tudo. Eu faço de tudo. Ninguém reconhece meu valor. Não precisa disso. Se você tem o coração de Jesus, você não precisa se preocupar com o reconhecimento. Porque renunciar é também abrir mão de qualquer tipo de reconhecimento, de busca de um interesse que possa se tornar um benefício para você. Jesus renunciou motivado pelo amor e por um bem maior, que era cumprir a vontade de Deus. Como a gente olha isso para dentro de casa, irmãos? Para o contexto familiar. Mais uma vez, manter um relacionamento é melhor do que ganhar uma discussão. Não faça da tua casa uma queda de braço. Trate do que tem que ser tratado, por mais duro que seja, com o coração de Deus. Me ajude a resolver isso, Senhor. Trate as pessoas, mude a forma, ou permita Jesus mudar a forma como você trata as pessoas. Dentro de casa. Permita que a humildade transforme as tuas prioridades, não é sobre você. Eu sei, a gente quer que o mundo gire em torno de nós. Mas não é sobre mim. Essa é a visão. É sobre o outro. É sobre a minha casa, é sobre a minha família. É como nós conseguimos nos manter. Então a humildade transforma as minhas prioridades. A humildade sempre envolve renúncia. Eu abro mão. Eu abro mão dos meus direitos. Eu abro mão do reconhecimento. Eu abro mão das minhas buscas. Eu abro mão. Para que a minha família possa viver o melhor. Para que a minha família possa viver o que Deus tem de melhor. Eu quero encerrar dizendo que a verdadeira humildade sempre nos custará alguma coisa. Por vezes custará o orgulho, ou seja, o desejo que tudo seja do nosso jeito. Mas é justamente nessas renúncias que o amor encontra espaço para crescer. É justamente nesse conceito, nessa decisão de abrir mão, que o amor cresce. É dentro desse contexto que a família encontra o caminho da restauração. É dentro desse contexto. Eu vou ler de novo o versículo 5, Arthur, lá de Filipenses, versículo 5. Diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude.
Paulo não diz que Jesus nos deu um exemplo para admirar, mas nos deu um exemplo para seguir, para imitar. Imitar em quê? Uma vida de humildade. Mais uma vez, humildade não tem a ver com, sabe, com o vitimismo. Humildade não tem a ver com a desvalorização pessoal. Humildade não tem a ver com condição social, com o momento da tua vida, não. Humildade tem a ver com o estilo de vida que você decide seguir. Então, viver humildemente não é uma decisão pontual, algo que você faz em algum momento. É uma prática diária que requer intencionalidade. Eu decido. A minha vontade é, mas eu decido. Mas não depende só da intencionalidade, porque, irmão, nós não queremos ser humildes. Eu não estou colocando todo mundo no pacote, talvez você diga, não me julga, pastor, eu sou humilde. Mas nós não queremos ser humildes. Nós gostamos quando a coisa vira para o nosso lado. Nós até damos uma respirada fundo. Viu só? Ganhei mais uma. Preste atenção. Então não depende só da intencionalidade, só da vontade. Depende do favor de Deus. Viver humildemente depende do favor de Deus. Depende do milagre de Deus na nossa vida. Depende da nossa dependência dele. Depende da nossa oração, da nossa entrega. Depende da nossa entrega. Depende do nosso clamor, da nossa... Senhor, me ajude. Me ajude. Me ajude a viver humildemente. Me ajude a transformar a minha casa e a fazer com que o meu lar seja um ambiente onde o olhar não esteja individualizado. Onde o olhar não seja de cada um para si mesmo. Mas o olhar seja de cada um para o próximo. De cada um para o próximo. Qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade dela? E quando eu falo de necessidades, eu não estou falando também só de uma estrutura material. Mas às vezes, Martinha, nós vamos ter que abrir mão do nosso tempo. Do nosso tempo. A gente quer fazer tanta coisa, tem tantas coisas para fazer, mas às vezes a gente vai ter que abrir mão dessas tantas coisas que precisam ser feitas para dedicar um tempo de conversa, de alinhamento, de ouvir o que está afetando teu coração, meu filho. O que está afetando teu coração, minha filha. Ô marido, vem cá. O que está afetando teu coração? Ô mulher, vem cá. Por que você está assim? Eu mal falei, você veio com 10 pedras para o meu lado? O que foi? Eu nasci assim. Quando casou comigo, sabia que eu era assim. Mas você é nova criatura. Você agora é de Jesus. Você agora é de Jesus. Tá bom, vou falar para os homens então. Você, a mulher, olha para o marido e fala, o que foi, marido? Mal falei com você, você já veio com 10 pedras? Aí o homem diz, você sabia que eu era assim? Estamos casados há tanto tempo. Aí você olha para ele e diz, não, mas agora você é nova criatura. Agora você é de Jesus. E ninguém quer dizer amém, né? Porque o bicho pega, ninguém quer dizer amém, né? Isso é quem você era antes de Jesus. Antes de Jesus você era grosso, chucro. Antes de Jesus você era boca dura. Antes de Jesus você era tudo isso. Mas agora não. Com Jesus você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você consegue entender? É isso.
É isso. Então, Senhor, eu não posso mais viver como eu vivia. Eu não posso mais ser como eu era. Eu preciso carregar o caráter do Senhor. E eu sei que muitas vezes vai exigir de mim muita graça, muito favor de Deus, muito favor do Senhor na minha vida. Porque às vezes eu vou querer sair dando murro em tudo. Não em pessoas, porque hoje nós não esmurramos pessoas. Dá murro na parede. Você diz, Senhor, preciso de ajuda. A vida inteira eu só resolvi no grito. A vida inteira eu sempre quis ter razão. E ai de quem desafiasse a minha razão. Ai de quem. E agora, Deus, não é perder a razão, mas é saber agir com humildade. É construir algo de valor no seio familiar. Eu quero encorajar você, meu irmão. Eu quero te encorajar. Eu quero encorajar essa igreja. Que sejamos uma igreja de famílias que escolheu viver humildemente. Acreditando que dessa forma nós estamos refletindo o coração de Cristo para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. Um mês para viver humildemente. Porque a humildade transforma a forma como tratamos as pessoas. A humildade transforma as nossas prioridades. E a humildade sempre exigirá renúncias. Fique de pé no seu lugar.